Tudo bem, gente? Vamos continuar. Falei para vocês que o hospital presta serviços de natureza contínua, ininterrupta, com serviços de internação ou não, serviços ambulatoriais, meios complementares de diagnóstico, oferecendo serviços médicos e paramédicos, enfim. Isso tudo no hospital de grande porte, de pequeno porte, de médio porte, isso tudo no hospital público ou privado, no hospital privado de natureza filantrópica ou não, isso tudo no hospital geral ou hospital especializado. Nós falamos das atribuições dos hospitais, dentre elas educação e ensino, dentre elas o oferecimento de meios de diagnóstico, a transferência de pacientes quando a minha complexidade, seja ela de tratamento ou diagnóstico, não seja compatível com as necessidades do paciente. Enfim, tudo isso nós já vimos e tem que ficar aí guardado no nosso espírito essas atribuições e responsabilidades dos hospitais, tá bom? Agora, um hospital, para funcionar, ele precisa de registro no Conselho Regional de Medicina, no CRM. Eu estou aqui no estado de São Paulo, uma cidade do interior, Porto Ferreira. Então, aqui o hospital daqui tem que ter registro no Conselho Regional de Medicina do estado de São Paulo, o CREMESP, tá bom? Vou ler para vocês a lei que trata disso, ok? É a seguinte, Lei 6.893, de 30 de outubro de 1980, que dispõe sobre o registro de empresa nas entidades fiscalizadoras do exercício da sua profissão. Muito bem. Entidade fiscalizadora da prestação de serviços no âmbito de interesse de determinada profissão. Aqui nós vamos considerar a atividade básica. A atividade básica. Qual que é a atividade básica do hospital? É oferecimento de serviços médicos. Os outros serviços, nós podemos dizer assim, são serviços auxiliares. Então, o hospital ele tem que oferecer, tem que ter registro no Conselho Regional de Medicina do seu estado. A atuação básica do hospital, então, é prestação de assistência médica em ambiente hospitalar ou ambulatorial. Muito bem, Carlos. Mas, lá dentro do hospital, a gente tem serviços de enfermagem, tem serviços de fisioterapia, tem serviços de farmácia, tem serviços de nutrição, mas essa não é a atividade núcleo do hospital. O hospital, a sua atividade básica reconhecida é de serviços de assistência médica, de internação, clínica, ambulatorial. As outras não são consideradas como atividades básicas, nós vamos dizer, sem tirar toda a relevância da importância de todos os profissionais de saúde, que essas outras atividades seriam auxiliares. E aí não demandaria o registro nos órgãos competentes, nos seus conselhos de classe, por exemplo, Conselho Regional de Farmácia, Conselho Regional de Enfermagem, Conselho Regional de Fisioterapia. Não se tem necessidade de registro, ok? Nesses órgãos. Mas olha, vou fazer uma observação para vocês aí. O fato de não ser necessário o registro para o meu funcionamento, beleza? Para o funcionamento do meu hospital, não ser necessário o registro em órgão de classe que não seja o Conselho Regional de Medicina da unidade da federação que eu esteja funcionando, não afasta o direito dos demais órgãos de classe fiscalizarem. Então, eu não tenho que ter registro no Conselho Regional de Enfermagem, mas o Conselho Regional de Enfermagem tem o direito de fiscalizar a regularidade da prestação de serviços de enfermagem no meu ambiente médico, tá bom? Tá bastante tranquilo isso daí? Sim? Então tá bom. Agora,
Se eu preciso do registro no Conselho Regional de Medicina para funcionar, eu preciso de outros registros para o meu pleno funcionamento? Sim. Eu preciso de registros? Não, perdão. Eu preciso de outros requisitos de funcionamento? Sim. Eu preciso de alvará, certificação de bombeiro, vigilância sanitária, licenciamento ambiental por conta dos resíduos em saúde, enfim. São diversos os alvarás, as licenças de funcionamento, ok? Isso em cada esfera de competência da competência de cada órgão do governo, estadual, municipal ou federal, tá bom? Agora, a gente tem que pensar no seguinte, falando de hospitais. Muita gente pensa que para funcionar um hospital privado de natureza filantrópica, ele precisa de certificados, ele precisa de qualificações. Não necessariamente isso é verdade, tá, gente? O que eu preciso, na verdade, tanto vou fazer aqui uma referência, que, por exemplo, a qualificação de Serviço de Utilidade Pública Federal foi revogada, não existe mais, era uma lei do começo do século, dos idos do anos 1900. Não existe mais certificação de utilidade pública federal. Espera-se até que passe-se a não mais existir essa qualificação na esfera estadual e na esfera municipal, considerando aí um efeito cascata. O que eu preciso para ser considerada como uma entidade filantrópica e sem finalidade lucrativa é que eu cumpra os requisitos do Código Tributário Nacional, ou seja, não distribuir lucro, ter contabilidade de acordo com as regras da contabilidade brasileira, não distribuir lucro, isso eu já falei, e aplicar todo o investimento no desenvolvimento da minha atividade econômica, ok? Isso tem que ficar bastante tranquilo. Para que eu seja um hospital filantrópico, eu não preciso de certificação, essa é a verdade. O que eu preciso é observar que a minha contabilidade deve seguir as regras da contabilidade brasileira, eu não posso distribuir lucros e dividendos, tudo bem? E eu tenho que aplicar todo o meu resultado no desenvolvimento da minha própria atividade. Ô, Carlos, aí você disse o seguinte, mas um hospital filantrópico pode ter lucro? Pode. Difícil que tenha? Difícil que tenha. Mas ele pode ter lucro porque ele desenvolve uma atividade econômica. O que ele não pode, e não pode mesmo, é distribuir esse resultado entre diretores, empresários, entre diretores, enfim, entre os gestores daquele provedor de saúde. Gente, mas então, por que se fala em necessidade de reservas de leito, 60% do SUS? Aí nós estamos falando numa outra coisa, tá certo? Uai, Carlos, mas que mudança de assunto foi essa? Eu tô falando, não é mudança de assunto, gente. Eu estou falando que para eu funcionar eu preciso de registro no CRM, ponto. Não preciso de registro em outros órgãos de classe, ponto. Tenho que permitir a fiscalização dos outros órgãos de classe, sim, e ponto. Preciso de alvará, certificação, autorização de bombeiros, vigilância sanitária, licenciamento ambiental por conta dos resíduos sólidos. Pronto, preciso de tudo isso. O que eu estou dizendo é que, via de regra, eu recebo consultas que digam o seguinte: o hospital pode continuar funcionando sem certificado de entidade beneficente de assistência social? Pode sim, pode sim. Porque, na verdade, se você é uma entidade filantrópica, o quanto basta para você é essa contabilidade adequada que eu falei. Não reverter lucros e dividendos, enfim, para fora do desenvolvimento da atividade.
Isso tudo já é o bastante, sabe para quê? Pasmem, para que eu não recolha contribuições previdenciárias, que eu seja isento do recolhimento de contribuições previdenciárias. E isso é muito importante, já que os meus recursos não são muitos, um hospital filantrópico. Então, eu não recolher contribuições previdenciárias da minha cota parte é muito importante. Uai, Carlos, mas o recolhimento não é devido apenas para aquelas pessoas que contratam com o poder público? Não, gente. Aí a gente tem uma diferença grande. A imunidade tributária das contribuições sociais, ela deve ser conferida para aquelas pessoas que têm a contabilidade adequada, estou repetindo, mas é bom lembrar, tem a contabilidade de acordo com as regras de contabilidade no Brasil, e mais, que não revertam lucros para fora, que apliquem aqui no desenvolvimento da sua própria atividade, beleza? Eu cumprindo esses requisitos do Código Tributário Nacional, eu fico imune ao recolhimento das contribuições sociais. Inclusive, se eu for fiscalizado nesse sentido, seria, e autuado nesse sentido, não fiscalizado, mas autuado, o servidor público pode até ser considerado como tipificado no Código Penal pelo fato típico de excesso de exação, cobrar impostos que sabem indevidos, que seriam as contribuições sociais. Esse é um lado da moeda. O outro lado da moeda é o seguinte, pessoal, é a possibilidade de eu contratar com o poder público. Aí é uma outra história. A lei de filantropia, ela vai dizer para mim que eu posso contratar com o poder público desde que eu ofereça para esse poder público 60% dos meus serviços para o SUS. É isso. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa é eu contratar e ser uma entidade beneficente, a outra coisa é eu ter imunidade nas contribuições sociais, tá bom? Então, para eu funcionar como entidade, um hospital filantrópico, eu não preciso, gente, eu não preciso de certificado algum. Eu preciso, na verdade, é ter contabilidade adequada, reverter os meus resultados para o desenvolvimento da atividade do hospital e mais, não dividir resultados, ok? Muito bem. Agora a gente viu a questão da necessidade de registro ou não, nós vimos as necessidades das licenças e nós procuramos discutir aí essa questão relativa à imunidade das contribuições sociais para as entidades filantrópicas. E isso, gente, é muito importante para a prestação de serviços em saúde. Sabe por quê? Porque hospitais filantrópicos são a base de assistência à saúde nesse país. E se eles tiverem que pagar contribuições sociais, esses serviços de assistência, esses estabelecimentos de saúde, tenham certeza que fecham, tá bom? Espero que tenham gostado desse tópico do nosso bate-papo na disciplina de Direito Hospitalar, no curso de Direito Médico e Hospitalar da Escola Paulista de Direito. Até já, pessoal!